nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, dentre os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, o livro de Levítico é o que mais traz a mensagem santidade. Isso nos traz a memória de que o Deus que se apresenta no Antigo Testamento, o Deus que se apresenta em toda a Bíblia, Ele é um Deus santo. E quando destrinchamos mais Levítico, percebemos a palavra santidade e eu sou o Senhor, repetida no mínimo 50 vezes. Isso nos faz lembrar que neste livro, a qual Moisés é o escritor, inspirado por Deus, ele traz mais uma vez a memória dos israelitas acerca da sua santidade. Ou seja, Deus está dizendo que a sua santidade é o guia, o caminho para que seu povo também seja santo. Ou seja, o Deus que é santo está conduzindo o seu povo em santidade. Quando Deus se apresenta em Levítico e fala acerca do fogo no altar, o fogo no altar era um símbolo da presença contínua de Deus no meio do povo. Ou seja, enquanto Deus manda os sacerdotes conservarem o altar em chamas, em fogo, Deus está trazendo então a evidência da sua presença. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de manter esse fogo aceso e garantir que nunca se apagasse. Hoje, nós somos como sacerdotes espirituais. É o que está lá em 1 Pedro 2,9. Nós temos a mesma responsabilidade de manter a chama da nossa fé acesa. Ou seja, assim como os sacerdotes tinham a incumbência, a responsabilidade de manter o altar em chamas, com a chama acesa, a igreja de Deus também tem esta responsabilidade de manter a chama da nossa fé viva. Cada ordem que Deus dá aos sacerdotes tem uma aplicação prática para a sua igreja. Verso número 9, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. A primeira coisa que Deus está aqui relatando para os sacerdotes, que eram da linhagem de Arão e seus filhos, é que o altar precisaria permanecer queimando. O altar precisaria permanecer com uma chama acesa. Isso nos faz lembrar da permanência do fogo sobre o altar. Em Romanos capítulo 12, o verso número 1, Paulo escreve à igreja em Roma: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O holocausto era um sacrifício contínuo, queimando sem cessar do altar. Isso representa a entrega total a Deus. Enquanto nós mantemos essa chama acesa, estamos dizendo para Deus que estamos nos entregando totalmente a Ele. Enquanto nos comportamos como sacerdotes, deixando esta chama permanecer acesa, nós estamos dizendo para Deus que estamos nos entregando em totalidade a Ele. Na igreja hoje, esse sacrifício representa a nossa vida entregue completamente a Deus, sem reservas. Quando entramos na presença do Senhor, o nosso dever é se entregar totalmente. Quando entramos na presença do Senhor, o nosso dever é não deixar nenhuma reserva, é se entregar totalmente diante do altar de Deus. O que
Deus espera da sua igreja nessa noite não é que a nossa vida fique dividida, que a nossa adoração fique dividida, que o nosso glória fique dividido. O desejo de Deus é que nos entreguemos totalmente a Ele nessa noite e que deixamos que o seu Espírito Santo nos envolva neste lugar em poder, em glória, em graça. O desejo de Deus é que possamos nos entregar totalmente a Ele. Muitos querem servir a Deus, mas sem compromisso total. Muitos querem servir a Deus, mas querem colocar apenas parte de suas vidas no altar. Mas o desejo de Deus é que possamos nos entregar totalmente. Quando Deus ele envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, Ele não foi lá para morrer por metade da tua vida, Ele não foi lá para morrer por 20% da tua vida, 30% da tua vida, ou somente metade da tua adoração. Quando Ele vai na cruz, derrama a sua última gota de sangue, Ele morreu, Ele ressuscitou, para que você pudesse adorar a Ele com toda a sua vida. Ele pagou o preço por toda a sua vida, porque Ele pagou o preço por toda a vida. Você deve adorar a Ele com toda a sua vida, com todo o seu fôlego, com toda a sua adoração. Assim como o fogo queimava continuamente, nosso relacionamento com Deus não pode ser intermitente, ou seja, dividido. Não podemos buscar a Deus apenas nos momentos difíceis ou quando queremos algo dele. Nossa entrega precisa ser diária, total e constante. Diária, total e constante. O que Deus está dizendo é: eu te quero diariamente. Eu te quero constantemente. Eu te quero de uma maneira total. Eu posso dizer algo para você nessa noite: Deus não te aceita dividido. Deus não te aceita pela metade. Eu posso dizer algo ainda mais: o diabo te aceita pela metade. Ok, pregador? Eu repito: o diabo te aceita pela metade. O diabo te aceita com um pé na igreja e um pé no mundo. O diabo te aceita com a mente na igreja e a mente no mundo. O diabo te aceita você adorando a Deus, e quando sai daqui vai pro bar, quando sai daqui se entrega à prostituição. O diabo te aceita dessa forma, mas Deus, Ele te quer por inteiro, Ele te quer totalmente, Ele te quer constantemente, Ele te quer em toda a totalidade da tua vida, da tua alma. Deus, Ele te quer totalmente. Essa é a ordem que Moisés, estabelecido por Deus, agora dá a Arão e seus filhos. Isso aplica ensinamentos práticos para a igreja nesta noite. Arão com seus filhos deveriam entender que a lenha sobre o altar deveria queimar toda noite. O altar permaneceria queimando da noite até amanhã, e o fogo deveria arder nele. Isto também aplica para a igreja o ensinamento de que precisamos nos entregar totalmente a Ele. Verso 10: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Verso 11: depois de expiar as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo, ou seja, o ato de tirar a cinza de cima do altar, ou seja, enquanto o sacerdote está servindo, enquanto ele está no seu ofício sacerdotal, haveria uma ordem a qual ele deveria cumprir. Ele também deveria tirar a cinza que foi, ou seja, a lenha que foi consumida, que se tornou em cinza. Ele deveria agora retirar essa lenha que foi consumida, que se tornou em cinza, de cima do altar. E o que isso nos traz à memória, irmão? O sacerdote deve remover as cinzas. A palavra do Senhor também para você nessa noite é: não viva das cinzas do passado. A cinza fala de algo que já queimou. A cinza fala de algo que já foi. Alguém olha para a sua vida e diz: já jejuou muito, já leu muita Bíblia, já foi muito cheio de Deus. Olha para o seu altar e diz: poderia ter fogo, mas só tem cinza. Ele olha para a sua vida e diz assim: foi homem de Deus, foi mulher de Deus, mas hoje só resta cinza sobre o altar. Meus irmãos, esse não é o desejo de Deus para as nossas vidas.
removidas. O que ele diz em Isaías 43 é: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisas novas, eis que faço coisas novas. A cinza é o que sobra depois que a lenha queima. Ela representa o passado, ela representa o que já foi, ela representa o que já passou. Só que Deus nessa noite marcou esta noite para te dizer: eu estou tirando a cinza, eu estou tirando aquilo que já queimou, eu estou tirando a sua vida de ficar pensando somente no passado. Eu estou trazendo algo novo para você nessa noite. Tem lenha nova para o teu altar, tem um fogo que irá queimar sobre o altar, tem uma presença dele que irá derramar sobre a tua vida. As cinzas falam da sobra. Depois que a lenha queima, ela representa coisas antigas, experiências passadas e momentos que já foram vividos. Se as cinzas não fossem removidas, elas sufocariam o fogo, impedindo que a nova lenha queimasse bem. Muitos cristãos vivem dessa forma, presos no passado, seja no tempo de glória que já passou, ou nas feridas que ainda o prendem. E eu quero destacar aqui, pelo menos, alguns exemplos de cinzas espirituais que precisam ser removidas. Em primeiro lugar, vitórias passadas, que se tornaram zona de conforto. Antigamente eu orava muito, eu lia muito a Bíblia, eu jejuava muito. É alguém que olha para o seu passado e diz: eu já tive uma vida cheia de Deus. Ele olha para o passado e diz: havia um tempo, e ele se gloria por isso. Naquele tempo era cheio. Mas espera aí, o desejo de Deus não é que a gente olhe para o passado e se glorie pelo que ele já fez. O desejo de Deus é que ele olhe para a nossa vida hoje e veja alguém disponível para a sua obra, alguém que deseja ser cheio ainda do seu Espírito Santo, alguém que ainda deseja ser útil na obra de Deus. Observe que quando Elias vai até a casa da viúva, ela apresenta vasilhas, e enquanto Deus está enchendo vasilhas e está enchendo do azeite, ele enche uma vasilha, ele enche duas vasilhas, ele enche 3 vasilhas. O nosso problema é achar que só porque Deus encheu uma vazia lá no passado, ele não pode encher uma, ele não pode encher 2, ele não pode encher 3. Sabe qual é o nosso pensamento, meus irmãos? É que nós estamos tão acomodados com o que Deus já fez, com a vazia que ele já encheu, que nos esquecemos que o Deus que enche uma vazia, ele enche 2 vazias, ele enche 3 vazias, ele faz o azeite transbordar. O Deus que te encheu lá no passado, o Deus que te deu graça lá no passado, o Deus que te encheu lá no passado, o Deus que te deu a virtude do Espírito Santo lá no passado, aqui nessa noite ele faz, aqui nessa noite ele aqui nessa noite ele te enche, aqui nessa noite ele te transborda do seu Espírito Santo. Nessa noite você pode ser cheio do Espírito Santo. Nessa noite você pode resplandecer a glória dele. Nessa noite você pode ser cheio do Espírito Santo dele. E quando olhamos para tipo de cinza, percebemos erros e fracassos. Já tentei e falhei, não consigo mais. Tem uma cinza no altar desta pessoa. E sabe por que ela não consegue continuar? Ela olha para o passado e diz: eu já tentei tanto ser cheio do Espírito, eu já orei tanto para Deus me agraciar, mas são tantas inconstâncias na minha vida. Eu continuo tentando, orando, pedindo para ser cheio, mas eu caio no pecado, eu fico frustrado e eu paro. Tem uma cinza sobre o altar. Isso me impede de buscar mais de Deus. Mas o que Deus está dizendo para você nessa noite é: hoje eu reverto esse quadro. Eu não sei quantas vezes você tentou ser cheio desse Espírito. Eu não sei quantas vezes você lutou para ser cheio desse Espírito. Eu não sei quantas vezes você batalhou para ser cheio desse Espírito. E porque não conseguiu, você parou de buscar, você parou de adorar, você parou de temer, você parou de entrar na madrugada e buscar a presença dele, você parou de descer no jejum e buscar mais dele. Por causa do fracasso, você olha para o teu altar e diz: eu quero que ele permaneça em cinza.
inconstância. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu hoje retiro a cinza, eu hoje retiro a inconstância, eu hoje retiro o pecado de estimação, este pecado que é constante na tua vida. Hoje eu retiro. Ele está descendo como forte aqui. Ele está limpando o altar de pessoas aqui. Ele está descendo e está dizendo: eu coloco lenha no teu altar. Eu coloco lenha no teu altar. Vai pegar fogo, vai queimar. Deus, Ele vai encher a tua vida do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Terceiro exemplo de cinza: feridas emocionais. Alguém me machucou, eu não consigo seguir em frente. Você parou de buscar o fogo do altar. Você parou de buscar a vida cheia de Deus. Por quê? Porque alguém te machucou. Porque alguém falou algo que não te agradou. Porque alguém feriu você. E você olhou e disse: eu não busco mais. Eu até tentei, eu até me esforcei, eu até quis me entregar, mas aquela pessoa me machucou. Eu não vou mais. Eu não me entrego mais. Eu não deixo mais Ele atuar na minha vida. Vai permanecer somente cinza. Já foi. Só que Deus está dizendo nessa noite: eu não sei quantas pessoas te magoaram. Ele fala através da minha boca e Ele diz ao meu espírito: eu não sei quantas pessoas te magoaram. Eu não sei quantas pessoas entristeceram vocês. Mas não deixe as más experiências dificultar a acessibilidade de Deus na tua vida. Não deixe as circunstâncias difíceis fazer com que você não seja mais cheio do Espírito. Não deixe com que as más experiências tirem a presença de Deus na tua vida. O que Deus está dizendo para você nessa noite é: tira a cinza da angústia, tira a cinza das feridas emocionais, tira a cinza dos erros e fracassos, tira a cinza das vitórias passadas, tira as cinzas e coloca a lenha nesse altar. Tira a cinza e coloca a lenha. Deus quer fazer algo novo hoje. Deus quer fazer algo novo hoje. Deus quer fazer algo novo hoje. Mas enquanto ficarmos presos às cinzas, enquanto ficarmos presos àquilo que já passou, àquilo que aconteceu, nós não iremos conseguir experimentar a plenitude do que Ele tem para nós agora. O que Deus está dizendo é: quais são as cinzas que estão em teu altar? São as mágoas, são os arrependimentos, são conquistas passadas que te impedem de buscar mais. O fogo de Deus pode te queimar hoje com intensidade, mas o altar tem que estar limpo. O fogo de Deus pode descer hoje com poder, com graça, com glória, mas o altar tem que estar limpo para Ele trabalhar. Verso número 12: o fogo que está sobre o altar será dele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Olha o que diz o Salmo 105:4: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. O sacerdote não deveria somente tirar a cinza do altar. O sacerdote tinha que tirar a cinza do altar, remover as cinzas e também colocar lenha nova no altar todas as manhãs. Todas as manhãs ele tirava a cinza e colocava lenha. Ele tirava a cinza e colocava lenha. Ele tirava a cinza e colocava lenha. Eu vou repetir isso aqui: ele tira a cinza e coloca a lenha. Ele tira a cinza e coloca a lenha. Enquanto tiver cinza no altar, ele não atua. Enquanto tiver cinza no altar, ele não faz. Mas a partir do momento que você tirar a cinza e colocar a lenha, vai descer o fogo do céu, vai descer uma presença do Espírito, vai descer algo novo na tua vida. Tira a cinza e coloca a lenha no
para a tua vida nessa noite. Tem algo novo de Deus para a tua vida nessa noite. Tem algo novo de Deus para a tua vida nessa noite. Esquece o passado. Esquece as mágoas. Esquece as sugestões. Esquece o que você já viveu. Ele tem algo novo para você, mulher. Ele tem algo novo para você, jovem. Ele tem algo novo para você, Senhor. Ele tem algo novo para você, criança. Ele faz algo novo nessa noite. Glória a Deus. Isso nos ensina que não podemos viver experiências passadas com Deus. Precisamos buscar a renovação diária. Colocar lenha no altar. Assim como o fogo precisa de combustível para continuar queimando, nossa vida espiritual precisa ser alimentada com oração, leitura da palavra e comunhão com Deus. Isso é colocar lenha no altar. Tirar a cinza, colocar a lenha na oração, colocar a lenha do jejum, colocar a lenha da consagração. Tira a cinza e coloca a lenha. Tira a cinza e coloca a lenha. O que Deus está dizendo é: o fogo que desce é função minha. O fogo que desce é ação minha. O fogo que desce sou eu que mando. Mas colocar a lenha no altar é função tua, mulher. É função tua, homem. É função tua, obreiro. É função tua, músico. É função tua, criança. É função tua, igreja. O que Deus está dizendo é: eu desço o fogo, mas a função da igreja é colocar lenha no altar. Tem lenha no altar aí. Tem lenha no altar aí. Coloque-se glória. Coloque-se aleluia. Deixa essa casa se encher de glória. Deixa essa casa se encher da presença dele. Adora ele nessa noite. Tem uma glória aqui. Tem uma graça sobre este lugar. Enquanto você coloca a lenha da adoração, ele desce com fogo sobre a casa. Enquanto você coloca a lenha, ele desce com fogo. Tem glória para ele. Tem glória para ele aí. Tem glória para ele aí. Tem glória para ele aí. A vida cristã exige constância. O fogo não pode se manter sozinho. Ele precisa ser alimentado. Se queremos um avivamento genuíno, se queremos ser cheios de Deus, se queremos ser cheios da presença de Deus, coloca a lenha no altar. Precisamos buscar a Deus com disciplina, paixão diariamente. Disciplina, paixão diariamente. É queimar por Ele, é buscar a Ele, é fazer, como Paulo diz, fazer com que tudo se torne como esterco para ganhar a vida diante dele. É estar diante dele, é oferecer a sua vida como sacrifício vivo e deixar Deus te usar, é deixar Ele falar com você e através de você, é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio da graça, é ser cheio do poder de Deus. Verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu repito esse versículo para encerrarmos: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. 1 Tessalonicenses 5:9, 5:19, não apagueis o Espírito. Paulo escreve à igreja em Tessalônica, em outras traduções está escrito: não extingueis o Espírito, não apagueis o Espírito. O fogo no altar representava a presença e a comunhão contínua com Deus. Quando o fogo se apagava, significava que algo estava errado. Se o fogo se apaga, algo está errado na vida do crente. Ou o sacerdote foi negligente, ou faltou dele, ou deixaram as cinzas acumuladas. Eu repito isso aqui: quando o fogo se apaga, ou o sacerdote foi negligente, ou faltou lenha,
ou deixou as cinzas acumular. Mas Deus nessa noite está dizendo: não vai faltar fogo sobre o teu altar. As cinzas não vão impedir que o fogo venha. Ele coloca lenha em tua mão, Ele coloca algo novo no teu coração, Ele coloca algo novo sobre a tua vida. Se coloca de pé nessa noite. Se coloca de pé nessa noite. O fogo do Espírito Santo precisa queimar. O fogo do Espírito Santo precisa queimar. O fogo do Espírito Santo precisa queimar. Versículo 13, para encerrar: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá. O fogo arderá. Esse fogo que arde queima o pecado. Esse fogo que arde queima o que não agrada a Deus. Esse fogo que arde queima o que não agrada a Ele e traz algo novo para você. Traz algo novo para a tua vida. O fogo do Espírito Santo vai queimar. O fogo do Espírito Santo vai queimar. O fogo do Espírito Santo vai queimar. Deus tem algo novo para a tua vida, para a tua história. Se puder, segura a mão desse irmão que está do teu lado, vamos orar. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor não nos chama para vivermos divididos. O Senhor não nos chama para vivermos com o pé na igreja e o pé no mundo. O Senhor não nos chama, Pai, para acumularmos cinza sobre o nosso altar. O Senhor nos chama para termos uma vida de intimidade contigo. O Senhor nos chama para limpar o altar e colocar lenha. E quando limpamos o altar e colocamos lenha, o Senhor desce com o teu fogo. E esse fogo não é somente um dia, um mês ou uma semana. Esse fogo arde continuamente sobre o altar e não se apaga. Ó Deus, nessa noite, com a autoridade do teu Espírito, eu vou pedir para esta igreja nessa noite: nos incendeia com a tua presença, nos incendeia com o teu Espírito Santo, em teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus, que aceite, glorificando, exaltando o precioso nome.